Muito bem. Fala-nos da peça. Se não quiseres dizer nada, eu tenho perguntas. Portanto, é uma peça de 2013. Sim. Pronto, eu estive a ler atentamente. Para o aspecto anedótico fica sempre muito bem. As fontes sonoras são ruídos aeronáuticos, digamos, não é? Mas é interessante porque tu dizes que tem uma relação com o fluxo, portanto tem a ver com a relação com a mecânica dos fluidos. Suponho que neste caso o fluido é sobretudo o ar, não é? Importas explicar melhor? Pois. Portanto, eu quero arranjar um fio condutor para explicar isto. Para já, se calhar, para mim, diria que é importante explicar porquê. Porquê, de onde é que... A ideia é óbvia. O porquê, acho que se percebe. Especialmente depois da apresentação do Pedro. Também, enfim. Isto tem a ver com algo que mudou a minha forma de percepcionar o mundo. Num sentido físico, de percepção pura. E era uma coisa que eu honestamente não esperava. Eu comecei isto como um hobby. Agora que fica gravado eu posso dizer. Eu durante anos eu não contei isto a ninguém. Ninguém. Ao Emanuel Nunes. A ninguém, quer dizer. Não contava. Depois já não havia muito a fazer. Porque eu pensei que ia ser a primeira coisa na minha vida que não ia ter a ver com o trabalho de alguma maneira. Entretanto, surgiu a oportunidade de fazer uma edição do festival, do meu festival, lá, e aquilo até correu bem, e as pessoas gostaram. Lá no aeródromo de Torres. Enfim, e daí os tais concertos com os aviões, etc. Mas isto para dizer o quê? Quando comecei de facto a voar, comecei a ter uma noção física da tridimensionalidade como nunca tinha experienciado. Porque sempre, não é sempre, mas digo eu, há muitos anos que tinha um sistema em casa octofónico, que escutava a música eletroacústica e a espacialização, etc. Mas nada tem a ver, ou muito pouco tem a ver, com a sensação física de estar a controlar a nossa presença num espaço físico tridimensional. E, enfim, como é típico, penso eu, quer dizer, toda a nossa vida tem algum reflexo na música, quer dizer, consciente ou inconscientemente. E é óbvio que aqui é muito consciente e muito evidente. Pensei então em criar um ciclo de peças, fluxos, que tem um duplo significado. Ele é não só inspirado, como já falaremos, enfim, em determinados fenómenos aerodinâmicos, é também uma homenagem ao fluxo, enquanto movimento artístico. Lembra lá, porque, quer dizer, eu acho que a maior parte das pessoas conhece, mas lembra lá um bocadinho o que era o fluxo. Bom, o fluxo era um monte de coisas, e a dada altura parece que havia muita gente a falar nesse movimento e a associar-se ao movimento. Aquilo que para mim me interessa no fluxo é, entre muitas outras coisas, e que também temos exemplos na música, mas temos exemplos nas artes visuais e, enfim, na realização cinematográfica, etc., é, por exemplo, até a própria forma como eles trabalhavam, digamos assim, o fluxo de qualquer coisa. Há, em particular, eu devia-me ter preparado, mas não me lembro de quem o filme, que é um filme longo, quer dizer, para o que é, são cerca de 20 minutos, em que temos unicamente uma pessoa a fumar. Mas não sabemos, quer dizer, o fumo vai saindo e a nossa percepção muito lenta, até nos apercebermos o que é de todo aquele fluxo, que depois, enfim, também tem as tais ligações. A física está sempre lá, quer, como é óbvio, quer seja consciente ou não. Não é? O que é o fluxo laminar, por exemplo, que já agora é outra peça que há de ser do fluxo, que tem a do ciclo, que é, por exemplo, quando temos um cigarro, não é? E tem aquele fumo que fica juntinho, não é? As partículas ainda estão unidas, até chegar ao fluxo de transição e ao fluxo turbulento, que também é outro. e portanto, todas estes elementos que nós experienciamos no cotidiano e que, com certeza, na aviação experienciam-se de forma muito ativa e intensiva, alguns fenómenos mais do que outros, não é?
de alguma forma estimularam o meu imaginário musical, como muitas outras coisas. E, por exemplo, lift, a ideia de sustentação, não é? A forma como uma aeronave está no ar, ou uma ave, ou tantas outras coisas, uma asa, não é? Por uma mínima diferença de pressão, e que é uma sensação muito peculiar, não é? Que todos nós, à partida, já experienciamos, não é preciso pilotar para experienciar isso. A diferença é que, por exemplo, num avião com uma massa muito grande, como um avião comercial, não se sente tanto. Mas quer dizer, voltando à música, para não falar de aviões só, não interessa tanto ou nada. A questão é como é que a nível musical eu faço uma transformação. A transformação, tal como noutros ciclos que falaremos, não é uma que é a transcrição, digamos. Aí é que está. Primeiro, mas olha, foi ótima essa palavra, porque quer dizer, a primeira coisa que eu digo é, quer neste ciclo, quer no ciclo que depois se calhar também falaremos, não há transcrição propriamente dito num sentido literal. Quer dizer, não há cópia de ir à fórmula e dizer aqui é esta nota, funções. Quer dizer, as funções estão lá, nós conhecemos-las todas, etc., mas não se trata de uma transcrição, não é essa a ideia. Trata-se antes da procura de analogias musicais, antes de serem musicais sonoras e depois musicais, entre aquilo que é um fenómeno cotidiano, uma coisa que existe, para um fenómeno acústico e posteriormente musical. E nesta peça em particular, ele surge de muitas maneiras. Portanto, os sons, por exemplo, não são... Só me pergunto, isto é o original é 2 pistas, não? O original é 2 pistas. É 2 pistas. Eu normalmente gosto de trabalhar em estéreo e depois fazer em loco. O que é, se calhar é quase paradoxal, porque tendo em conta que há muitos anos que tenho acesso a sistemas, não é? Pelo menos octofónicos, mas gosto desse ato de especialização noutras salas. Portanto, para além dos sons de avião, que são muito evidentes, a parte, se calhar, até para mim mais interessante e que, enfim, talvez de maior detalhe, tem a ver com os sons sintetizados, com uma síntese que procura precisamente evidenciar estes fenómenos, e alguns são mais evidentes do que outros, não é? Portanto, sei lá, a ascendência e a descendência dos sons, o aumentar ou reduzir a rotação dos motores, etc. E outros, se calhar, são menos evidentes, porque tem a ver com a minha forma de trabalhar, em que de algum modo procuro ligar o mínimo elemento mínimo ao máximo. Quer dizer... Ou seja, consegues dar assim um exemplo? Numa peça eletrónica, sem termos sonogramas, sem explicar, é mais difícil. Nas peças instrumentais é mais fácil. Então, muito mais fácil. Não te esqueças, vamos lá chegar, não é? Pronto, ok. Pronto. Bom, eu teria uma série de perguntas, mas acho que, de qualquer maneira, vamos ouvir eu não quero dizer um oposto, mas, como diriam os Monty Python, now for something completely different. Portanto, que é a peça de percussão. Exatamente. Portanto, o Fluxo Lift é de 2013, portanto, se bem percebi, é a primeira do ciclo, começou por aqui, vamos voltar a ele, e o outro é a Calmodulin, é isso? Calmodulin Synthesis, ou seja... A síntese da calmodulina. Ok. É uma proteína, pois tinha cara disso. Nem tudo que acaba em é proteína, mas esta tinha cara disso. Ok. Pronto, também vamos ver que também há modelos, entre aspas, portanto, fontes de inspiração de natureza biológicas, né? Esta peça, porque é que eu digo que é algo completamente diferente? Aqui estamos no instrumental puro e simples, ou seja, é uma peça para 5 percussionistas. Acho que não vai ser indiscrição de entrar, são tudo percussões metálicas. Pronto, há um trabalho espacial que não vai, obviamente, em 2 canais ser completamente nítido, mas algum passa, não é? Portanto, eles, digamos, estão à volta do público, e há um momento no final em que se juntam todos, se não estou em erro, corrijo-me, não é?
Portanto, isto aqui é interpretado por um grupo que havia na Universidade de Aveiro, não era de alunos? O grupo Interpercussão, Interpercussão. captada pelo Rui Panho. Captado por E Rui daí Panha. Portanto, também a especialização está o ali. mundo é pequeno. Exatamente. Bom, como quiseres.
É uma peça de 2002, que aliás eu gosto muito. Mas permite várias questões. Síntese pode estar pelo menos em dois sentidos. Que são aqueles que eu estou a supor, não é? Portanto, a síntese proteica e a síntese enquanto operação eletrónica, não é? Ou ainda há um terceiro? Não. Não, pronto, ainda bem. Okay. Então, a propósito de síntese, temos paradoxalmente uma peça em que não há eletrónica. Não há. Portanto, não há uma operação de síntese, pelo menos numa definição em primeiro grau, não é? Exato. Tá. Então explica lá qual é o segundo grau. Bom,
Ou seja, a relação entre harmonia e síntese, e quando o problema se põe na eletrónica, no instrumental, se calhar pensa da mesma maneira, enfim, diz-me o teu ponto de vista. Todo este ciclo da síntese opera, e aqui sim é mais fácil explicar a ideia do denominador comum, chamemos-lhe assim, quer dizer, do elemento menor ao elemento maior. E no caso desta peça em particular, há unidades rítmicas de subdivisões do tempo que operam como cadeias, digamos assim, principais. E daí, enfim, numa situação ao vivo, penso que é mais evidente, por causa também da espacialização, temos uma melodia principal que é, digamos assim, complementada, momento a momento, pelos restantes instrumentos. Portanto, esta melodia, enfim, varia no espaço, varia no seu enquadramento harmónico, nos timbres utilizados, etc. E a forma como estes complementos existem também vai variando na forma. Há aqui também uma ideia que me parece clara de um fluxo sonoro que vai sendo transformado. E é neste trabalho, digamos assim, de complementaridade que essas transformações operam e que transformam a escuta. E atenção, a escuta não só, o que eu quero dizer é não só a escuta no aspecto dos materiais que lá estão, mas a própria escuta, para mim, do ouvinte. Quer dizer, entramos num mundo, há uma introdução, aliás, que é muito clara, na peça, entramos naquele mundo até chegar a uma síntese, a uma transformação destes elementos de complementaridade para estes últimos timbres que chegamos. Onde não há alturas determinadas, não é? Não há alturas é apenas os longos. E a nível das frequências, é em função, digamos, da construção do objeto sonoro, não, tu disseste que tinhas uma melodia. Tem melodia, tem muito contraponto, o meu contraponto, digamos assim. Sim, claro. E tem um instrumento que, apesar de ser um dos vários, é muito característico pelo trabalho tímbrico que tem, que são os crótalos. Os crótalos, para mim, são um elemento fundamental porque geram elementos de uma microtonalidade subjacente. A peça não é microtonal porque ela é toda escrita e, como é óbvio, em instrumentos de altura determinada, mas gera-se uma espécie de sombra microtonal que acompanha e que, enfim, cresce e diminui na sua densidade, na sua intensidade. Há uma coisa que eu gosto muito, que é o tratamento, como é que eu vou te explicar? O tratamento das ressonâncias, que são trabalhadas, não é? Com os vibratos, os diferentes vibratos, e tanto os mecânicos do vibrafone. O vibrafone pode ser tocado com ou sem vibrato e a velocidades diferentes, não é? E o vibrato dos crótalos. É aí que se ganha muito esse ouvido, não é? Porque o gajo está ali a agitar a mão, não é? Tu até escreves ritmos e tudo, sim, mas o efeito é absolutamente... Quer dizer, está muito requintado, muito trabalhado, e é um parâmetro, nitidamente, da composição. Que aliás utilizo também noutras peças. E a ideia, por exemplo, para mim, de um vibrato medido é transversal a muitas peças. E na minha escrita... Sim, devia ser transversal a muitos professores de cordas. Enfim, aqui na peça, com certeza, é um parâmetro. Aliás, mesmo formalmente, a peça cresce de um momento em que, com uma técnica, no fundo, os vários percussionistas que trabalharam isto comigo em vários contextos, enfim, cada um descobri que tem técnicas diferentes. Não sei se é geográfico, se é de cada um. Enfim, eu sei que eles em Singapura usavam de uma maneira em que, no fundo, já lá tinham a mão. É para fazer o vibrato? Não, para fazer, digo eu, a peça tem um controle de reverberação. Aqui é difícil de perceber. Em que está escrito na partitura, em que no início o controle das pausas deve ser máximo, não é? Depois tem uma parte em que
é médio e também parte em que no fundo as pausas estão lá escritas, mas é para soar muito reverberante. E é curioso como depois cada um desenvolve técnicas muito diferentes à volta disso. E também se não houver mesmo essa técnica que não funciona. E isso, enfim, faz parte de uma dimensão de desenvolvimento do tal fluxo sonoro. A opção das expressões metálicas. Há timbres que nos marcam, não é? Uhum. E que são muito idiosincráticos, são muito peculiares para mim, quer dizer, no meu entendimento e na minha experiência. E, portanto, não consigo imaginar a peça com outros timbres. Nunca consegui. Sim, dificilmente, não é? Mas, tudo bem em flautas de bisel, por exemplo. Por exemplo. Ok, muito bem. Então, e diz-me lá uma coisa, já que a seguir nós vamos conversar mais um bocadinho, mas como a seguir eu propunha que houvesse uma peça que combina, digamos, os dois mundos, não é? A eletrónica e o instrumento acústico. Pronto, tu vais-me corrigir se eu disser a geneira, mas tens uma preferência pela chamada eletrónica por suporte, sob suporte. Ou seja, está enlatado, entre aspas, não é? Mas não o chamado tempo real, como é esperado, chamado tempo irreal, ou seja, eu gosto de chamar tempo de latência mínimo, não 70. Já utilizei algumas vezes, mas até por uma questão pragmática, as coisas tornam-se difíceis, tornam-se mais dificilmente repetitivas e, enfim. Sim. Pois, porque bom, eu gostava de falar de um aspecto e tu fazes isso particularmente bem, porque já testemunhei, que é a história, assim como há um preconceito que começa a desaparecer, felizmente, que música escrita, isso não é criativo, está lá tudo escrito, não é? Agora há a versão moderna do preconceito, que é enlatado, portanto, está enlatado e nada muda. Portanto, eu gostava que falasse um bocado para esclarecimento da nossa querida audiência, da questão da interpretação na difusão na música eletrónica, porque é um aspecto extremamente interessante e que às vezes também escapa um pouco à percepção do público, não é? Pois. Bom, quer dizer, como sabes, o meu trabalho nos últimos anos como intérprete, se for considerado como tal, é precisamente interpretar a eletrónica. Enfim, trabalho com vários grupos, com o meu próprio grupo, com o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, etc. E para mim é um mas agora gostava mesmo de referir um caso extremo. Tens uma eletrónica enlatada pura e dura, não há gaitas, estás lá, há interpretação. E então explica-me porquê. E quais são os parâmetros controláveis? Depende. Se for só uma peça eletrónica, não é? Isto é muito curioso porque nós sabemos que varia de país para país e, por exemplo, e depois as nossas experiências de trabalho também ajudam a alterar certas ideias que às vezes temos. Por exemplo, a tradição, enfim, que se encontra muito em França, na Bélgica, a ideia de espacializar o som é uma dimensão interpretativa. É como tocar piano. Não, tal como se calhar tocar clarinete também não é como tocar piano. É outra coisa, de facto, tem as suas peculiaridades. Mas há campos de estudo sobre isto, quer dizer, há formas, digamos assim, de fazer mal. Sim. E é perceptível, não é? Se calhar requer uma prática para isto, neste aspecto, mas, por exemplo, há que conhecer a peça de cor, para mim. Do início ao fim, não é uma coisa, eu jamais conseguiria fazer uma difusão eletroacústica olhando para os gráficos sem não ter escutado a peça. E como sabes, tenho o meu festival desde 2003 e portanto havia alturas em que tinha muitas peças novas e sei lá, escutavas no carro, depois quase ia tendo acidentes, porque também decidi que não se podia escutar peças no carro por causa disso, não é? Acidentes na estrada, não no concerto. Sim. Na estrada. Na estrada. Ambos são sérios, mas eu na estrada acho que é mesmo evitável. E portanto há que conhecer a eletrónica de cor, mas por exemplo, a tradição alemã, para retomar, e falo isto por exemplo nos cursos de Klangregie que fiz nos cursos de Stockhausen, que fiz várias vezes,
é completamente diferente. Há na mesma um sentido muito ativo da escuta, no aspecto dos timbres, o timbre do altifalante, como calibrar o altifalante, todas estas questões são questões transversais porque são questões técnicas, não há dúvida, mas como em tudo na vida, se calhar há ambiguidades, não é? Porque são feitas ao ouvido. E depois, por exemplo, na difusão de uma peça de Stockhausen, nós raramente tiramos mais do que 3 dBs aqui ou ali, num ou outro momento, em função da sala e de uma determinada ressonância ou reverberação que a sala possa ter. Portanto, pois, a tradição francesa, digamos, a tradição latina é mais, mexe mais, não é? Mexe muito mais. Mexe muito mais, e também, eu acho que também tem tendência para a reverberação, para um certo som mais molhado, não é? Sim. A criação de espaços, como nós, enfim... Mas isso, pronto, há um parâmetro que não falaste, às vezes a pessoa não fala as pessoas evidentes, é que Sim. A mesma peça em espaços diferentes vai soar diferentemente e, portanto, o intérprete se adapta. Certo. Se deveria adaptar, não é? Exatamente. Se deveria adaptar a cada novo espaço. A ideia da criação de espaços, num sentido de espaço acústico, não é? Como esta sala tem um espaço, é um espaço que acusticamente tem características, outra sala, não é? Nós, mesmo a falar nesta sala, falamos de uma maneira. Se calhar se formos falar para outra sala, não é se calhar, é óbvio, falamos de outra, digo eu. Na música é muito mais evidente, na minha perspectiva, esta criação de espaços peculiares, porque os espaços não vêm só da sala, mas vêm dos altifalantes, vêm do sistema de difusão, vêm da forma como estão calibrados, onde estão virados, de toda a ideia de espacialização, a ideia da nossa percepção do espaço, se é ou não, para mim não é, se o som vem de frente, se o som vem de lado, se o som vem de trás, de cima, por baixo, como é que ele se mistura, a nossa percepção do espaço, que é muito maior, enfim, neste sentido horizontal do que no sentido vertical, e é neste jogo e neste trabalho que se obtém nessa interpretação, para mim. E outra coisa, já que falamos de interpretação, bom, tu falaste do festival, eu sei que só estamos a falar da obra, mas eu gostava de mencionar, não posso deixar, o facto de desde 2013, é isso, não é? Haver uma coisa chamada os Dias de Música Eletroacústica em Ceia. E já que falaste em tradição, se na Alemanha se disserem Darmstadt, ninguém ri. Em Portugal tem a dizer Ceia, Ceia é provavelmente maior que Darmstadt, diga-se passagem. Não sei, Darmstadt não é grande, Darmstadt. Dá-se para essa volta. Portanto, ainda temos aquela ideia muito latina, é província. Agora, tem evidentemente vantagens a nível do queijo, do mel, dos enchidos, não é? Eu tive a honra de participar por 2 vezes nesses dias, e é muito interessante, e também porque é uma iniciativa associada a uma escola. Agora fala-se muito, nas questões da atualidade, fala-se muito do ensino artístico especializado, portanto é uma escola de ensino artístico especializado, privada, portanto aquela está com a corda no pescoço e não só desde que apareceu na televisão, porque esta sagada dura anos, agora deu jeito de falar nisso, a certas pessoas que não há escolas, portanto, está intimamente ligado também, está intimamente ligado com um projeto pedagógico, no sentido nobre do termo, já sei que as pessoas conhecem, já é que eu digo sempre pedagógico, o P, sai-me sempre difícil de dizer. E isso tem outro aspecto que é extremamente interessante. A peça que eu proponho que ouçamos a seguir, que é para viola, portanto violeta, viola d'arco e eletrónica, que é parte deste ciclo de fluxos, tem um propósito didático, pedagógico, ou seja, é uma peça escrita de tal modo que seja acessível, portanto não é preciso ser um profissional encartado para tocar, basta um aluno, digamos, do secundário de uma escola do ensino artístico para dar conta da parte de viola. Depois a parte eletrónica está lá o Jaime, e depois há um aspecto interpretativo engraçado. Se a coisa começa a correr mal para a viola, abre-se o potencial, eu sou da eletrónica, estou a brincar, obviamente. Quer dizer, acho que o Stockhausen fazia isso nos concertos com o grupo de improvisação, cortava o potenciómetro aos músicos que não estavam a fazer nada de jeito na opinião dele, nos tempos heroicos. Portanto, isso é um aspecto extremamente interessante, sobretudo porque temos de saber a tua opinião, porque também és professor, obviamente, porque há assim uma espécie também, outro mito urbano, neste caso serrano, que eu daria, é que, ponto assim, para a canalha, como se diz cá no Norte, tem de ser uma música menos estranha, digamos. Claro que te posicionas fortemente contra isso. Pois, com certeza. Até porque tens o ónus, como é que se diz? O ónus da prova, não é? Da prática, não é? Da prática. Sim, quer dizer,
eu de facto sou professor. Ou seja, não modificas o estilo por ser uma peça? Nunca. Não. Quer dizer, é óbvio que há questões técnicas que se têm que se ter em consideração. E isso é um grande desafio. E é um grande desafio. E não conseguiria conceber qualquer peça, assim digo eu. Primeiro, tenho que ter um material que eu acho que se coadune com, enfim, com essa proposta de fazer uma peça no sentido didático ou pedagógico. Não é qualquer peça que dá. Como nesta peça já havia uma ideia assim, ela foi uma encomenda de um festival, do Festival Primavera. Eu nem sabia quem é que ia interpretar, não sabia se era jovem, se não era, não teve nada a ver com isso, mas digo eu, já tinha uma ideia, trabalhamos com pessoas jovens que pedem frequentemente peças novas, etc. E então, enfim, daí surgiu. Tem umas partes, aliás, a peça tem até uma particularidade, que ela foi concebida, pode ser tocada, enfim, por um jovem a finalizar o conservatório, por exemplo, ou ela até está concebida para poder ser tocada uma parte por uma criança, depois outra parte, enfim, uma criança mais crescida, depois outra parte, enfim. Em justa posição, não é? Quer dizer, seguido, na mesma, tem click track, mas pode ser por pessoas diferentes, também tem essa variante. Seja para aquelas intermináveis audições de classe no final do primeiro período e essas coisas assim, despacham-se logo 3 ou 4, não é? Precisamente no primeiro ano e precisamos estar sempre a ouvir uma peça só de cordas soltas, 3 vezes a mesma peça de cordas soltas e coisas do estilo. Por exemplo, enfim, a ideia era integrar mesmo uma classe de violetas para, enfim, para fazerem peça. Já agora vamos proceder ao contrário, fala um bocadinho da peça, falando desse aspecto antes de... Portanto, em que é que ela pertence ao ciclo fluxos? Tem a ver com a ideia de um fenómeno de transição entre o universo sonoro que temos na viola e o que temos depois na eletrónica, que em determinados momentos, digamos, está mais próximo da viola e há determinados momentos em que isso é que se chama transitional flow, não é? Portanto, o fluido transicional é a transição entre a violeta e a eletrónica. É isso, quer dizer, no avião é quando temos na asa o fluxo laminar e depois que passa a transição até ao fluxo turbulento, pouco importa para o efeito. Aqui tem a ver com o fenómeno sonoro que nós temos entre esta passagem do som que às vezes está junto à viola, não se percebe se é violeta, se é eletrónica, e esta passagem, e que depois com certeza tem uma série de técnicas que daqui foram desenvolvidas, quer numa perspectiva eletrónica, quer na perspectiva instrumental. No ciclo fluxos há também, nesta peça, na peça para flauta glissante e enfim, noutras que estão agora em composição, a ideia precisamente, como falámos, de elementos, por exemplo, uma célula rítmica à qual está associada uma qualidade intervalar e que depois, quando passamos, há uma coisa que eu utilizo... Na violeta há muitas quintas, na peça violeta, não, obviamente, não há muitas quintas perfeitas. E com a sexta menor, não se repara. Há uma coisa que eu utilizo muito, que tem a ver com a ideia de, não só da associação, por exemplo, a um determinado elemento rítmico a uma qualidade intervalar, mas a ideia de quando passamos de um elemento para o outro, isto não é só, lá está, do micro ao macro, quando passamos de um elemento para o outro, há uma consequência musical. Significa que se eu passar, por exemplo, de um determinado elemento aqui para aqui, eu já sei que se passar deste tipo de agregado para o outro, vai, por exemplo, ter uma transposição, ou vai ter uma influência no trabalho espacial, ou no timbre, etc. E, portanto, não se trata de uma ideia de ligar os elementos numa perspectiva, digamos assim, de eu justificar, ou de eu fazer, ou de transcrever. É numa perspectiva minha, em que eu acho que isto cria algo que tem uma percepção, que se percepciona, que se escuta. Não é? Quando passamos de um elemento para o outro, aconteceu isto. Mas isto não aconteceu uma vez. Aconteceu centenas de vezes, milhares de vezes, milhares de vezes. E, portanto, isso cria um discurso musical que pode não ser perceptível no sentido de nós dizermos: olha, aqui fizeste isto. Quer dizer, digamos que há um nível que pode ser perceptível, mas pode também estar a um nível macro, não é? Ou então muito escondidinho no micro dos micros, é isso? E o que acontece muitas vezes é que há momentos da peça em que os elementos são simplificados
E eu digo, olha, está aqui. As zonas de evidência, como dizia o nosso mestre comum. Evidências. É, as zonas de evidência, como dizia o nosso mestre comum. Tem de se aprender com os bons, como dizia o outro. Não? Pronto, então vamos ouvir Fluxos, Transitional Flow, é de 2014 e é para violeta e eletrónica.
moral da história não tem situação, daí outra peça do professor Jaime Reis, socorro, e há uma bandada de alunos. Por acaso, nem por isso. Não é por isso não. E vai ser já tocado. Já testemunhei logo, não é por isso. Exatamente. Diz-me uma coisa, então, há bocado falaste de mecânica de fluidos, eu agora parece para assistir na questão da transcrição e temos aqui a síntese proteica, há outra peça de piano, é que tu nas notas de programa, que também deve ser uma proteína, não é, Luís? Ou é uma proteína, é só a baixa de proteínas. Mas advertes logo nas notas de programa que isto não tem nada a ver com a autopoética, porque é que tiveste a... Porque é que sentiste a vontade por essa nota, não é? Bom, primeiro vais tu explicar o que é autopoética, porque eu já estou velho e cansado. Mas lembro que aqui há uma série de escritos do Dr. Mário Vieira Carvalho, não é? Que alguns estão no livro sobre o Luigi Nono, grande compositor italiano falecido. Ele partia em guerra contra o conceito da autopoética aplicado à arte musical. Bom, diz-me tu a justiça. Se calhar também tem a ver com as minhas leituras. Sim, sim, claro. Do Mário Vieira de Carvalho. Você não acompanha só com os aviões, também acompanha com as leituras, não é? É evidente. E outras piloteiras. Também. E evidentemente este conceito que aparece na biologia, não é? Que aparece na biologia do naturalismo. Mais corretamente, agora meter mais chega, porque é uma confusão que se faz muito, na epistemologia da biologia. Não é? Porque há sempre a tentação de dar uma caução científica a coisas que são legítimas, mas são de ordem filosófica. E foram aplicados às ciências sociais, enfim, depois com Maturana, Varela, e depois no caso da música com Mário Vieira de Carvalho. E isto também, mas isto surgiu não só pelas leituras, porque uma pessoa pode ler, mas não precisava de pôr nas notas, mas tem a ver com, enfim, eu era aluno, mostrei a peça a muita gente, e não foi só esta peça, porque esta peça veio no seguimento da peça de percussão. Eu tinha mostrado a peça de percussão. Isto é do ciclo síntese, não é? Ciclo síntese. E portanto mostrei a peça, por exemplo, sei lá, em Darmstadt, enfim, ao Friedrichshaus, ao Ferneyhough, ao Claro Emanuel Nunes, e estranhamente, na altura não me apercebi que fosse estranho, até ao Stockhausen. Eu mostrei porque eu pensei que era normal nós nos cursos mostrar peças, depois vim descobrir que não. No outro dia estávamos a ver lá nos arquivos que eu a falar com o Stockhausen e achava que era a coisa mais normal, porque foi a primeira vez que fui, quase o primeiro dia, e depois percebi que não, que ninguém mostrava partituras, mas vi um bocadinho. Mas isto para dizer o quê? Uma reação que não foi a dele, mas uma reação que era normal, ou pelo menos uma pergunta que era normal, que eu percebia. Porque é que se fazia era, olha, é a transcrição. Como é que fizeste? Era tirar a proteína do título, não é? Para mim, não sabemos quanto isso. É verdade, mas eu digo isto muitas vezes, quer dizer, eu já fiz esta análise desta peça em várias ocasiões e até, por exemplo, há uns anos, aliás, isto está gravado, se procurarem, está gravado no Vimeo, no canal A Música Portuguesa, a gostar dela própria, do Tiago Pereira. Não tem só, como ele diz, as velhinhas lá a cantar, também tem assim umas coisas destas. Isto foi num concerto que foi na Universidade do Algarve, organizado num congresso de bioquímica, e a primeira coisa que eu tive de explicar foi que eu posso passar esta hora a explicar a peça sem dizer uma palavra da biologia ou da química ou o que for. Só o faço por um motivo, e que não é para agradar ao bioquímico ou o que for, que é para ser honesto, porque de facto a ideia veio dali. Quer dizer, não posso dizer outra coisa, se me perguntarem, veio dali. E portanto, apesar de as histórias nem sempre corriam bem, porque a primeira ideia era se era uma transcrição, como é que funcionava. E portanto, daí, logo na segunda peça do não, é porque assim, eu não sei quantas proteínas há, mas isso, se funcionasse, estava logo não sei quantas peças, estás a ver? E há compositores... Há compositores que dizem, quando tem transcrição tenho a medida assegurada, a proteína. Só fazem mesmo transcrição, até automática, com algoritmos, transcrição para, enfim, para sons eletrónicos automáticos. É capaz de dar um mau resultado como te pegar na quinta Beethoven e transformar numa proteína. Exatamente. Enfim, eu até fiz um artigo uma vez sobre isso, quer dizer, porque me interessava perceber de que modo é que as pessoas aplicavam, e não é só a biologia, há tantas áreas, não é? E tantos compositores que fazem, é interessante perceber como é que cada um faz, não é? Pois cada um tem a sua maneira, eu tenho a minha, mas se calhar há pessoas que acham a ideia da transcrição interessante.
O Nunes, pronto, para falar no nosso mestre, dizia qualquer coisa muito engraçada. Não, se esta minha peça, tu explica toda uma série de conceitos, se esta minha peça fosse a transcrição de conceitos, era um conceito, não era música. Depois dizia. Não é? Então, tenho de esquecer isso tudo quando estou a compor, porque primeiramente é música. Não, mas o meu problema, eu também levantei esta questão. Bom, por um lado, que há a história do autopoético, que foi combatido muito por Mário Vieira Carvalho, para combater uma ideia com a qual eu estou completamente de acordo, é que a partir de um certo momento a obra tem uma existência própria. Bom, mas com isto acabamos por não explicar. Pois é. Autopoiesis. Autopoiesis. Num sentido de criação. Como uma ideia de uma autocriação. Que é como quem diz, a criação de um sistema que reproduz em si uma obra. Estamos neste caso musical. Aplicada à letra. Portanto, isso tem a ver com uma determinada análise dos mecanismos que se passam, nomeadamente a nível biológico. Sim, mas digo eu... E, portanto, aplicada à arte é uma coisa que tem... Com certeza. Tem a receita para fazer obras, no fundo é isso. Certo. Exatamente. Portanto, está a receita, está uma coisa em que a obra se produz a ela própria. No sentido algorítmico, quase automático, não é? E pronto, isso se calhar interessa a umas pessoas e até há uma corrente de compositores que falam disso e na música algorítmica e que também não tem apenas um sentido, tem vários. E certo que não é necessariamente autopoética, não é? Correto. Porque o algoritmo pode ser uma ferramenta, não é? Com certeza. Mas digo eu, nesse texto de introdução da peça de piano, então tento explicar que a ideia não é toda essa e alguns detalhes até a nível musical, como é que eu acho que as coisas devem funcionar. Pois, e para além dessa questão, não é? E da autopoiesis, pronto, para mim é muito simplesmente assim, evacuarmos Deus, mas porque é que aquilo funciona assim? Então inventou-se a autopoiesis, não é? Porque, na minha opinião, no aspecto biológico não explica, constata o facto. Que as coisas realmente têm uma organização que se reproduz. Constata mais o facto que explica, mas isso pronto, é um erro filosófico muito comum da pós-modernidade. Não é? Mas agora voltando à vaca fia, ou seja, a tua música, que eu vou chamar de vaca fia, é essa questão, pronto. Se ponhamos, ok, eu não tenho nada contra ponhar lá o título no fotoína, ou seja o que for, não é? Agora, há aí uns coisas. Sim? Isso já agora também tem um motivo. Também, está bem. E que tem a ver com as próprias funções dessas proteínas ou enzimas. Exato. Pois. Mas já agora explica lá, essa que tem sempre piada. Por exemplo, a lisozima, a peça de piano, sim. É produzida como um mecanismo de defesa. Ok. No nosso corpo. E, portanto, ela parece que existe quando temos, enfim, em reação a um determinado agente. E, portanto, por exemplo, existe nas lágrimas. E isto, para mim, quando eu penso na lisozima, não consigo dizer, não é uma coisa em abstrato, não é a lisozima. Claro, não é só está lá no catálogo das proteínas. Tem um caráter especial e esse caráter, para mim, existe musicalmente. Portanto, há um lado poético, não é? É o lado poético. Não, portanto, eu não tenho nada contra, como é óbvio. Agora, o problema é esse tipo de discussão que estás a pôr e essa obsessão para a transcrição. Pronto, era uma questão que não se punha, vou reduzir ao absurdo, se não punha se não escrevesse nota de programa e chamasse aquilo, pensa um trecho, não é? Com certeza. Mas não tem influência nenhuma sobre a qualidade da música e não tem influência sobre o julgamento crítico sobre a música. É que tu achas que às vezes as pessoas estão, mesmo músicos, portanto, que sabem ouvir e sabem ler uma partitura, estão a julgar às vezes as peças mais pela nota de programa ou pelo discurso. Que não é necessariamente errado, mas não é um, como é que eu ia dizer, é um epifenómeno, não é? O que é que tu achas disso? Eu já falei muito. É de facto. Chelsea recusava-se a fazer notas de programa, tinha sempre umas textinhos que se publicava, fosse a peça da orquestra com quarteto de cordas. É verdade. E se calhar, em certa medida, era muito mais fácil para muitas coisas. Mas é como eu expliquei há pouco. Trata-se, para mim, de uma perspectiva de honestidade. Sim. Quer dizer, porquê é que fizeste assim? Olha. E até posso dizer mais. Porquê que foi a questão da síntese proteica? Por causa da minha condição, que tenho doença de Crohn, que na altura em particular da composição destas peças, enfim, pesava 47 quilos, depois já cheguei aos 49, já não era mal.
E, enfim, foram anos que me puseram a pensar em determinados elementos, do micro ao macro, Proteínas, nomeadamente. e até com certeza, e para explicar, para perceber os mecanismos que estão dentro de nós e porque é que as coisas acontecem de certa maneira. E são coisas que, como tudo, não é? Que mexem connosco. Então não se trata de... Enfim, nunca tinha dito isto. Já agora, nunca tinha falei nisto muito, esta peça muitas vezes. Não, mas é o que eu queria chegar, não era questão tanto da atitude do compositor, porque há os que dizem muita coisa, há os que não dizem, isso é uma questão de psicologia pessoal, claro. Portanto não é sujeita a julgamento, existe, porque o julgamento é obra. É mais a questão de um discurso que eu até nem ouço chamar crítico, tão pobrezinho que é a leitura da nota de programa. Ok? Que até pode ser um texto genial, não é? Essa coisa é um texto muito mau. Isso é irrelevante e depois tentar encontrar ali de onde veio essa obsessão pela transcrição, não é? Pronto, e isso parece uma coisa bastante lamentável e pronto, e achei piada tu ter posto aquilo que fizeste bem, mas que já é uma proteína de defesa em relação àquele disparate lá vem autopoético, ou seja, o que for que esteja na moda ou que por aí brilha. Olha, diz-me lá uma coisa, sinceramente, vamos ouvir a peça de piano então, ou se calhar estava a voltar como trouxeste, eu também é do fluxo, a outra é da flauta, o que é que preferes? Pronto, ok, então, se começas assim vamos ouvir as duas, a flauta chama-se Fluxus, qual aspecto de flauta? Um aspecto técnico que me interessa, Fluxus, qual é? Dimensionless Sound. Pronto, e porquê? Portanto, é sem dimensão é essa, não é? Também acho fácil. E eu, vamos dizer antes, é sem dimensão definida. Porque, como é óbvio, quer dizer, há sempre uma dimensão, nem que seja física, onde todos existimos, e enfim. Quer dizer, não é uma coisa propriamente metafísica. Tem a ver, a partitura, nem sei se está ali, essa está ou não. Pedro, está fixada essa, não? Volta. Eu olhei para ela, mas... Então, eu explico, é igual. Sim, aproveita. Para já, a peça é para uma flauta. Foi uma encomenda de um festival em Paris, para um flautista que tem uma flauta que o Robert Tick inventou. Na altura achava que havia imensas e, portanto, fiquei muito entusiasmado. Depois vim a perceber que, na altura em que eu escrevi, acho que havia 8 destas flautas. Hoje em dia parece que já há quase 100. E então, não é nada de especial, é apenas uma cabeça da flauta, não é? Entende-se, a cabeça, a head chine, em inglês. Que é a cabeça. Exatamente. Que é glissando. E porquê que faz glissandos? Porque aumenta o tubo, ou diminui. E portanto, basicamente, enquanto o senhor está a tocar, faz assim, umas coisinhas. É o cruzamento, as imagens genéticas, é o cruzamento entre uma flauta transversal e o whistle e aquela flauta, exato. Só que é feito com a... E depois, adicionalmente, quase toda a peça é feita com voz em simultâneo, para além dos sons eletrónicos. E portanto... E porquê sem dimensão? Isso continua... Qual é a dimensão que está ausente? No aspecto de... Ou pretende-se que não haja uma dimensão fixa no timbre. Porque o som da voz está em constante modulação com a flauta, que já por si... Por causa dos glissandi. E mais os glissandi para além da modulação. Das ondas estacionárias, mais os glissandi. E há momentos na peça, por exemplo, em que, por exemplo, temos glissandos contrários com a cabeça de glissando, com os dedos, não é? E com a voz. E com a voz. E, portanto, que gera um certo tipo de trabalho tímbrico. Polifónico. Enfim, e é essa a ideia. E em relação com o suporte? Com a eletrónica. Neste momento, posso já dizer, esta não é a eletrónica final. A peça vai ser agora editada em Berlim e, digo, a partitura na Verlag Neue Musik e enfim, ainda há uma coisa em trabalho, porque eu só posso trabalhar com este flautista de Berlim, quem gosto muito, mas é o meu amigo que tem aquela flauta. É que até lá sei. É o Eric. É o Eric que esteve lá com o Geo. E portanto, enfim, um virtuoso e também é virtuoso de novo instrumento, realmente. Exatamente. Pronto, e sairá uma versão depois para flauta transversal, normal, numa dada altura que eu consiga. Não vai ser fácil, porque aí vou ter que pôr os glissandos. Não tem a mesma amplitude? Nunca tem. Não tem a mesma amplitude. Aqui tem a amplitude, mais ou menos? É uma terceira, depende da dinâmica e do registro, mas vamos dizer que é uma terceira menor, tipicamente.
eu agora gostava de dar a palavra a quem tivesse alguma coisa para dizer, mas antes não resistes a contar uma anedota, provavelmente já não te lembras. Tu foste fargamente meu aluno, e lembro que uma vez, depois de uma grande batalha, na Universidade de Aveiro havia uma cadeira que chamava Tecnologia Educativa da Música. E que durante anos se dava tudo menos música, porque havia umas pessoas da ciência e educação que precisavam de trabalho, passavam um semestre ou mais a explicar como é que se fazia um PowerPoint. E acho que nem deviam falar da parte dos fecheiros áudio, mas enfim. Depois de muita batalha, conseguisse dividir aquilo em módulos e cada pessoa de música dava umas às-chegas, guardando a primazia para os PowerPoints, claro. E até eu dava um módulo de captação e mistura. E claro, com aquele rigor pedagógico que é conhecido, comecei por explicar que dentro do computador não há circuitos. Há uns anõezinhos que andam a correr de um lado para o outro. Aí já estava tudo a olhar assim para mim, a pensar que eu tinha bebido, mas ainda eram 10 da manhã, os anõezinhos e tal. E aí o Jaime diz com ar, mas eminentemente sério, com aquele ar sério que é a banagem dele, professor, por isso é que o Macintosh funciona melhor, lá não têm sindicatos. Já não te lembravas dessa? E a falar muito baixo. Era quando tínhamos aquela do Planeta Zorn, não é? Bom, posto isto, gostava de ouvir o excelentíssimo público, que lhe pergunta a ele as coisas que quiser perguntar. Pode insultá-lo, já ouviu tudo também. E agora sempre aqueles espaços de debate. Agora vais debater. É sempre melhor combinar com alguém que faça uma pergunta antes, previamente, senão se dá sempre a geneira. A gente, para entender música, quem não entende, quem não está dentro de uma... Estas peças são feitas, as eletrónicas, a parte eletrónica é feita como? Olha, boa pergunta, porque há muitas técnicas possíveis. É importante explicar tu as técnicas. E neste caso varia provavelmente em todas as peças. Por exemplo, Fundamentalmente. Exatamente. Também não... Quer dizer, assim, pronto, então, assim, de forma geral, alguns métodos de trabalho que eu utilizo. Por exemplo, aqui, nestas peças que nós temos ouvido, tem de facto no fluxos, as que têm as eletrónicas, não é? Que temos escutado, porque há outras eletrónicas, não é? Mas tem, por exemplo, sons de aviões que eu gravo no avião, tenho um gravador especial. Fita, digital. Digital, hoje um gravador assim parecido com estes, não é? E depois é transformado. Naquele caso, quer dizer, eu até já sei, não sei se é legal eu dizer isto, eu já sei o que é que eu tenho que fazer para dar determinado som, sem pôr em risco a segurança minha própria, de ninguém, salvaguardando a segurança. Eu pensei que fosse com o motor a rodar no hangar, não é? Não, é em voo. Em voo. Aliás, no hangar quase não dá, porque... Como é que tens o amigo, o tal anãozinho da Macintosh, não tem sindicato, está pendurado do lado de fora. Exatamente. Exato. Enfim, depois tenho também várias técnicas de captação e isso, mas, por exemplo, até no quarteto de helicópteros de Stockhausen, não é? Há um microfone que está do lado de fora a apontar num sítio específico para os helicópteros que cruzam quase a 200 km/h, enfim. Mas isso depois são outras questões técnicas, não é? Isso é uma forma, outra forma é, por exemplo, a síntese de som, a criação de sons da raiz com determinadas características. Esses sons de raiz surgem como? Às vezes programando o som, muitas vezes, quase todas as vezes programando o som. Pois, digamos que isto no fundo, antigamente chegou mesmo, ainda antes dos computadores, era mesmo uma oposição, mas há duas escolas que se juntam no mesmo compositor, duas maneiras de trabalhar. Hoje em dia já não são escolas. Que é a antiga escola concreta, que era, grava-se o avião, ou seja, que foi, aliás, a primeira... Essa música concreta são os comboios, não é? As locomotivas do Schaeffer, não é? E depois são transformados, as transformações vão variando conforme o gosto, a estética, as possibilidades técnicas, e depois a tal síntese, que é criar sons de raiz, que é mesmo, o som tem parâmetros, vou dar um exemplo muito estúpido, é composto destas frequências que oscilam a intensidade em tanto tempo, X tempo, olha, escreve-se tudo, não é? Pronto. Mas isso só é possível criar a nível digital. O digital facilitou muito, mas isto era basicamente, quando começou, foi com os osciladores. Os Stockhausen, ao princípio, os engenheiros da companhia telefónica em Colónia achavam que ele era maluco porque ele ia brincar com os osciloscópios. Qualquer engenheiro tinha,
como instrumento de medida, não é? Exatamente, os filtros também. Bem, não é? para os filtros e Se tudo utilizavam para Depois, fazer- agora há emulações digitais disso tudo, que têm uma grande vantagem, permitem, portanto, fazer um oscilador fazer pio, ou 2, ou 3, não é coisa fascinante. Mas quando se junta uma centena Claro. com percursos diferentes, Sim. isso é um processo que era extremamente demoroso, ao ponto de não ser prático, antes da invenção do computador, mas no computador tem-se lá quantos osciladores quiseres dentro daquela caixinha. Não sei se é mal explicado. E depois há outros parâmetros, não é? Por exemplo, a peça de violeta tem um tratamento chamado binaural, que tem a ver com a escuta, com a simulação da escuta tridimensional. E a primeira peça também, não. Também. Também. E que não tem só a ver com esta questão do estéreo, tem a ver com a ideia de se nós, por exemplo, escutássemos com uns auscultadores, conseguimos ter uma sensação de que o som por sempre está cá por trás. É isso, já classicamente, não é? Não é? Só com os escutadores. Sim, Que era são giro. auscultadores. E, E, enfim, Com dois até canos. a gravação binária, mas há muitas técnicas, muitos tipos de trabalho e depois de processamento que se cruzam. Por exemplo, utilizo muito uma chamada técnica da ressíntese, que pega num som gravado e volta a sintetizá-lo. No computador é muito fácil de explicar, não é nada de transcendente. analisas e depois ressintetizas. Ressintetiza e, enfim, e daí o som pode ser mesmo até esculpido, quer dizer, como temos um sonograma, todas as características principais, Hoje é e dia podemos fascinante. pegar. Tens o sonograma, olha, muda esta linha, olha, suprime, ora... Com certeza. Aliás, um dos programas clássicos chama-se Audioscope, Nem exatamente por causa disso. Está ali a mexer na massa. Curiosamente, graças ao digital, tornou-se muito artesanal, num certo sentido. Porque é mais direto a... Muitas vezes também leva muita gente a fazer muita porcaria, coisas más em 5 minutos, não é? Mas é mais direto a manipulação, não é? Do artesanato. Mais alguma outra pergunta? Ou mesmo sem ser de outra? Cândido. Eu levantei-me só para. Então pronto. Eu pensava que eu queria Só para ir. mudar de estado, mas aproveito já que estou de pé. Exatamente. Não, é uma pergunta de ordem psicológica já. Se podia ramificar em muitas perguntas, mas é mais uma confrontação. Num fértil processo de autopoiesis. Exatamente. É perguntar ao Jaime, já que é um grande divulgador das músicas, mesmo que esteja nos antípodas das dele, não é? E vou-lhe pôr a questão pessoal. Como é que percepciona interiormente, como é que resolve a diferença, não digo a oposição, mas pelo menos a distância, de músicas como as minhas, por exemplo, e que o Jaime divulga e difunde magistralmente em termos de eletroacústica, como é que resolve essa dicotomia da sua postura estética, não é? da sua própria personalidade, da sua sensibilidade? E quando falou de Kroner, minutos antes eu tinha pensado, isto pode ter a ver com, uma vez que sabia, não é? Mas tinha pensado instantes antes de o Jaime mencionar. Gostava de saber como é que se sente quando está a trabalhar obras de outros compositores que não têm nada a ver com a sua música, nomeadamente a minha, já que eu tenho sido um dos beneficiários da sua ação. Em termos psicológicos, em termos de percepção interior, em termos de controle, em termos de ultrapassagem das diferenças, etc. Claro. Eu diria que, antes de mais, as pessoas que beneficiam são mesmo as pessoas que podem assistir à presença, enfim, às vossas presenças que têm estado no festival, e a Ângela e de todos os compositores. São as pessoas, o público, sim, esses são os beneficiários. Não é? Nós estamos ali, vocês criaram uma coisa e eu estou ali como um intermediário. E o meu primeiro papel, e é uma coisa que vem... Mas eu quero ir mais fundo. Eu sei que iremos, isso é máquina, iremos. você é máquina, Não, e eu sou não é institucional. Não, é a função do intérprete. Estás a dizer, é a função do intérprete. É um Mas misto. eu queria Sim. a distanciação, está bem, está certo. Mas eu não queria ir mais longe. Mas não é bem uma distanciação, era aí que eu queria dizer. É não? É que, para mim, o estudo da música, como todos sabemos, é feito, quer dizer, desde o século XIX, que está definido, não como uma ciência, mas um conjunto de ciências, as chamadas ciências musicais, em português. Iremos sempre dar a musicologia. Portanto, a musicologia
Esta é só fazer uma careta. Não, eu Só tinha para saber. O estudo da música pressupõe, como todos sabemos, que estudemos acústica e análise, história da música e composição e muitas coisas, e que toquemos, e não é? E para haver um entendimento da música, esse entendimento da música tem que ser global. Isso sim é que constitui um método, que é um método científico, para abordarmos a música. Quando eu estou a escutar a música de alguém e depois, quando a vou interpretar, o que me interessa primeiro saber é o que é que o Cândido quer. O que é que a Ângela quer, o que é que o Gil quer, o que é que o Pedro quer, dizer, quais são as vossas ideias. E, portanto, eu tenho que estar imerso nesse mundo. Psicologicamente, isso para mim não tem problema nenhum. É ótimo. Porque não só, enfim, porque é mesmo assim, porque gosto muito de vocês, todos. Temos todos uma boa relação. Conheço-vos há anos, não é? Fui a cursos, a conferências vossas, sempre em concertos. Fiz difusão da vossa música no meu festival, com o Grupo de Música Contemporânea, quer dizer, e onde for e farei, porque há muitas coisas que nós partilhamos, e se calhar acho que partilhamos mais coisas do que as coisas que nos distanciam. Isso, absolutamente. E portanto, é nessa medida que não se torna um problema, mas é um prazer verdadeiro, e enfim, podemos partilhar, e vocês partilharem esse mundo íntimo, que é mais do que chegar e nós tocarmos uma coisa, não é? Porque requer que uma pessoa vá a fundo e perceber, que interessante, mas aqui este compositor interessa-me mais assim. E portanto, eu vou fazer assim, e vou tentar perceber, e depois vamos tentar transmitir isso de uma forma informada, não é? Todos temos a nossa perspectiva, eu tenho a minha, como é óbvio, mas não consigo ter a minha perspectiva omitindo a vossa. Quer dizer, não é possível. Não, eu gosto muito do que estás a dizer, porque isso é o papel do intérprete em geral. O correto intérprete, seja com a mesa de mistura ou com o trombone. Ou deveria mas ser. as perspectivas mudam muito. Mudam porque são pessoas diferentes Pronto, a fazer. e afim, quer Mas dizer... lembro-me agora, umas afirmações que tenho ido a dar no Facebook da Maria João Pires, que dizia, que é uma coisa que escapa a muitas pessoas, mas dizia com muita justeza que o intérprete não tem que inventar. Que é uma frase de uma enorme intérprete, ainda por cima toca duas notas, nós dizemos, olha ela. Não é daqueles, não é daquelas, pronto, chapa zero, correto, mas não, é que senão acaba por ser a idade. Ela diz, não, o intérprete não tem que inventar. Eu queria fazer mais uma observação, já agora. Observação não, uma citação, não tem nada a falaram de biologia, de epistemologia. Assisti a um evento em 77 na Sorbonne, foi o doutoramento de Estado de Xenakis. E há um epistemólogo francês, que era Rapancet, como se costuma dizer, Michel Serres. Isso é uma coisa muito importante que eu acho que isso está no livro que eu próprio foi editado a partir da gravação que eu fiz dessa sessão, em 3 cassetes via SF, eu acho. Ele disse uma coisa muito interessante e muito importante. E a minha pergunta anterior seria válida para si, como é que o Jaime vê esta música, que eu não diria de fluxos, mas de antifluxos, não é? De fragmentação. Psicologicamente tem fluxos com certeza, mas no exterior não tanto, me parece. Não tanto. Não estou a dizer como músico, como compositor, mas estou a ver como ouvinte anónimo, não é? O que ele disse foi que até ao século XIX as ciências estiveram sempre separadas. Física, química, biologia, etc, etc, etc. E apareceu alguém no século XX que fez a síntese de tudo isso. E não foi um físico, nem um matemático, nem um biólogo, foi um músico. E esse músico foi Xenakis. Como é que você mete a sua música no pensamento contido de um Xenakis ou de um Riquetti? Enfim, graças ao Cândido. Que é como quem diz, eu podia-lhe fazer outra pergunta. Digamos assim, se eu posso fazer, se enquadra a sua música, estas obras que eu vimos e outras que eu já ouvi, em algum movimento, em algum contexto estético do século XX ou XXI, ou XIX, ou XVIII. Certo. Bom, eu já tenho que dizer que eu... Não tem que responder. O que mais conheci do Xenakis foi com o Cândido. Porque eu conheci o Cândido, eu não sei se tinha 16 anos, talvez.
nos cursos, sou Félix da Marinha, É. e lá passámos uma semana muito agradável. Mais outro que o Calho não se lembra. E, enfim, e é evidente que estas coisas mexem sempre connosco, não é? Estes contactos musicais. Mas ouviu outros compositores durante essa semana? Muitos outros. Aliás, o Cândido até pregou uma partida, não foi a mim, mas foi aos meus colegas, em que pôs-lhes a tocar umas peças, que isto eram as peças, eu fui mostrar as peças que eu fazia com 13 anos, 14, 15, 16, foram as peças que lá levei. Claro. E então o Cândido depois colocou umas peças do Colin and Carroll, mas disse-me, Jaime, agora não diga nada. E os meus colegas voltam a responderam, mais uma peça do Jaime. Elogio. Exato. E quando fez aquele sorriso, não, este compositor. Ele lá explicou. Enfim, é assim, eu não sei bem essas questões, é para mim difícil se estou numa corrente, se estou noutra. É evidente que nós trabalhamos com muita gente ao longo da vida e as experiências nos tocam e criamos uma raiz que é nossa, uma gramática que é nossa e que vem de muitos lados. E tenho dificuldade em dizer se há uma filiação, se é dali, quer dizer, há umas coisas que eu posso dizer, olha, isto é dali, isto é daquela, mas não sei dizer, nasce de nós. Não. A resposta não é para mim, tem de ser para jovens Pois, eu percebo. que lhe farão, provavelmente. Eu percebo e é uma pergunta que fazem com frequência, mas não... Cá está, isso é como as Não notas de resposta programa, simples. querem uma etiqueta. Pois. E depois é muito escorregadio, porque às vezes os compositores que a pessoa gosta muito, até nem aqueles que te marcaram mais enquanto compositor. Por exemplo, claro. Não é? Há todas as combinações possíveis, não é? Sabe, eu sou há alguns anos já que o Xenakis era um homem interdito em Darmstadt. E houve um dia, já lhe contei isso, o Stockhausen convidou, já que estão a falar em análise, e convidou-o para fazer o quê? Não para apresentar a sua música, mas para apresentar as suas teorias. E ele não aceitou. Porque o Xenakis era, acima de tudo, e dizia, ou sabemos disso, músico. Portanto, queria estar em Darmstadt como compositor e não como teórico. Portanto, está a ver a teoria e a prática em que é que pode dar em homens geniais como eram. Eu há bocado fiz a careta. Não foi por ter dito musicologia. Se fosse com o prefixo etno, se calhar seria uma careta. Mas não, foi por ter situado essa demarche no século XIX. Quando, no fundo, música, cine, ciência, scientianir, dizia-se na Idade Média. Não é uma invenção do século XIX. Não, digo eu. Pronto, O método científico terá cerca, enfim, digamos assim, grosso modo, 800 anos. No campo da musicologia, enfim... E mudou pelo caminho, que é uma coisa que se diz raramente. Infelizmente, porque há mudanças de paradigma pelo caminho, não é? Estás a falar de epistemologia, Exato. O Cândido não citou alguém que, pronto, pode estar de acordo ou não, mas que não é assim, é um grande epistemólogo, Michel Serra, não é assim umas coisas que saem, que estão na moda, arranja-se um Twitter, não é? No fundo, autopoética, essas coisas são tweets, não é? E quando a pessoa depois vai explicar, já toda a gente diz, pensamento confuso, porque já ultrapassou os 127 caracteres, não é? Estamos nisso, não é? Portanto, estamos a falar de outro nível, intelectual completamente, não tem nada a ver, como é lógico. Agora, uma discussão a propósito dessa história do contínuo e do fluxo, esse contínuo e fluxo são a mesma coisa, mas isso agora levar-nos-ia... exato. E há outros compositores, quer dizer, a ideia de arquétipo, por exemplo nas obras de Schaeffer, e como ele concebe as obras, não é? E, portanto, de facto, são ideias que eu acho que são transversais a muitos compositores, e são, enfim, fundamentais, com certeza, em Xenakis e Ligeti. Quem quiser ver alguma coisa sobre o contínuo em termos musicais, faz dá quatro princípios fundamentais muito interessantes e excepcionais. É o Vishnagratsi. Fala de 4 princípios fundamentais. Sim, senhora. Muito interessante. E o senhor que anda um bocado esquecido. O senhor que anda um bocado esquecido. Eu ouvi concertos ainda em vida dele em pianos microtonais. Só uma ou outra agora é que era a ser porque aquilo era tudo criado em Chopin, mas microtonal.
É desfocado, é se criar bem desfocado. Acho que Mas desculpa lá, a sessão não é minha, mas agora me lembrar em 73, por aí, veio uma embaixada da Guiné-Bissau aqui a Portugal e foram a Braga, onde eu dava aulas, e tocaram o hino nacional, estou a imaginar, em corá, aqueles instrumentos corá. Estou a imaginar, não é o hino nacional tonal daqueles instrumentos. Nunca mais esqueci isto. É capaz de ter ignorado, provavelmente. O hino nacional desafinado, se quiserem ouvir um hino nacional desafinado. Uma afinação própria. Não há afinação própria. Impróprio. Não, enfim. Pronto, aconteceu com o Luís Negas nesse concerto na Maison de la Rádio. Já, talvez para terminar, terminamos não? Sim, Diz-me o que é que tens em mãos e se tens algum concerto em breve que estes digníssimos senhores possam assistir. Pois, eu tenho uma digressão no Brasil durante um mês. Serão os no próximo brasileiros a mês. assistir? Depois, em maio, também estarei no Mónaco com uma obra nova. Que chatice de vida agitada, Está aqui não é? próximo, está aqui próximo. Eu basta ir de avião, é mais rápido que eu ir para Ceia ou para Lisboa, onde moro. E se calhar mais barato com a Ryanair, não sei se há para Mónaco. Enfim, é isso. Quer dizer, E a nível de trabalho musical, composicional? estou a escrever, tenho neste momento 4 encomendas e, portanto, para ensemble, depois, enfim, 2 peças, uma peça para piano e eletrónica que vai estrear no Brasil agora no próximo mês e uma peça só eletrónica com um dispositivo. Depois eu mostro. É uma coisa gira, tem a ver com uma peça. Quem quiser ouvir mais música tua, tens um canal YouTube, Gmail, não, coisa assim? estou Há uns discos, procurável no Google. Há lá várias coisas no Vimeo, de facto, estão pelo menos 2 peças das que escutámos hoje. Não, uma peça das que escutámos hoje. Também lá está E a peça de no piano. canal das velhinhas. No canal das velhinhas, a música portuguesa que está dela própria. Depois no YouTube também puseram algumas coisas. Depois há um site que é meu, E vais tirar a minha fotografia de Talibã do teu site, não é? Porque já tem fotografias sem barba. Isso não é a segunda renascença, não é o dele? site, exatamente. Não. Depois Então lá aparece também é esse site. Talibã. Enfim. Depois há o site do festival. Para a semana em Ceia, se quiserem ir a Ceia, teremos mais uma edição do festival, não é com a minha música, mas com os franceses que virão. Tivemos outra a semana passada com 8 canadianos. E é um ambiente muito, para além da qualidade de ter-se no festival, é um ambiente que eu gosto. É verdade. Já vão Sim, ser não. lá. Lá está. E há bom queijo, sim. Enfim, o festival é itinerante, está bem? A primeira vez foi na Polónia e... O festival, os dias de música eletroacústica? É itinerante. A Ah, primeira vez foi na Polónia. não, eu prefiro ser. Não, na Polónia também se come bem. E come-se muito bem, nunca pensei. E depois... Tem coisas com porco. Daí já foi, várias vezes já foi no Brasil, já foi, enfim, em Madrid, já houve algumas coisas na Ásia, uma edição que foi um mês nas Filipinas, pronto. E as coisas mais comuns são de facto em Ceia, mas também já foi aqui, no Porto, em algumas ocasiões, enfim. Festival DME, está bem? Festival-DME.org é o site. Também estamos no Facebook, em todo lado. Ali a Sofia é a nossa coordenadora-chefe das publicidades.